Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Eu estou escrevendo esse relato como uma forma de desabafo. Sabe, na hora da raiva, da decepção, muitas vezes acabamos fazendo besteiras das quais nos arrependemos profundamente. E tenho certeza que ao contar tudo o que vou contar agora, serei extremamente julgada. Mas não importa, pois o que está feito, e não tem como mudar e nem como voltar atrás. E já aviso, esse relato não será algo leve ou fácil de se ouvir. Então, para pessoas mais sensíveis, acredito que esse relato não será para seus ouvidos. Por motivos de segurança, não irei me identificar e nem dizer os locais que ocorreram, e todos os nomes que eu mencionar aqui estarão trocados. Eu sempre fui uma pessoa pacata, do tipo que não fazia mal nem para uma única mosca. Trabalhava em uma floricultura e sempre levei a vida de uma forma leve e tranquila. Até que um dia um homem apareceu para comprar uma mangueira de jardim, muito lindo e com um sorriso que derretia o coração de qualquer uma. Eu confesso que para mim foi amor à primeira vista. Eu fiz questão de atendê-lo e depois daquele dia, ele, uma vez por semana, aparecia na loja para comprar alguma coisa, até que ele me chamou para tomar um sorvete, e daquele sorvete não nos desgrudamos mais. Depois de 5 anos, resolvemos nos casar, e foi tudo muito lindo e parecia que eu vivia um sonho. Depois de 2 anos de casados, veio a primeira bomba no meu casamento. Uma mulher o estava procurando e entrou na justiça para que ele fizesse o exame de DNA. Eu perguntei a ele que história era essa, que ele nunca me contou que engravidou ninguém. Aliás, eu nunca quis homem com filho. Eu casei acreditando que ele era totalmente desimpedido, assim como eu. Mas ele me disse que antes de mim namorava com ela e só terminou com ela pois descobriu que ela o estava traindo com 2 amigos dele. E quando ele a deixou, ela afirmou que estava grávida dele. Mas ele não acreditou e a deixou. Achou que ela iria o deixar em paz, mas ela estava obstinada, tanto que entrou na justiça para que ele fosse obrigado a fazer o teste de DNA. Então eu falei para ele que ele não tinha nada com que se preocupar e fosse fazer o teste e acabasse logo com aquele problema. Ele aceitou muito a contragosto e, para surpresa de todos, a menina era mesmo filha dele. Ela estava com 7 anos na época. Ela vinha passar o final de semana com a gente e eu via que ele a tratava muito bem, sendo carinhoso e atencioso com a menina. No começo, confesso que eu sentia ciúmes, mas depois comecei a ver aquilo com bons olhos e a menina era um amor de pessoa. Meu marido, que vou chamá-lo aqui de Henrique, um belo dia chegou para mim e disse que queria a guarda da menina, que queria que Tatiane viesse morar conosco, pois descobriu que a mãe dela estava fazendo o programa e levando homens diferentes para a casa dela com a menina lá dentro. Eu fiquei horrorizada em saber disso. A menina não podia passar por uma situação de risco dessa forma, e eu o apoiei. Nós lutamos e conseguimos a guarda da Tati. Eu arrumei um quartinho para ela. Fiz com todo carinho mesmo. Queria que ela se sentisse confortável aqui em casa. Queria que ela se sentisse protegida e acolhida. E assim os anos foram se passando. Quando Tati estava com 12 anos, eu engravidei. Eu estava super feliz, pois a família iria aumentar. Mas comecei a notar a Tati triste. Acreditei no primeiro momento que era por ciúmes. Fui conversar com ela. Eu disse que ela não perderia o lugar dela nos nossos corações, que ela poderia ficar calma. E eu disse o quanto eu e o pai dela
A amávamos. Ela apenas concordou com a cabeça, mas eu notei que aquela menina alegre estava ficando cada dia mais retraída e triste. Comentei isso com meu marido, mas ele dizia que era impressão minha e que se tivesse algo errado com ela, ele saberia. Até que recebi um bilhete da escola me chamando para uma reunião. E quando cheguei, me perguntaram se algo em minha casa estava diferente, se a Tati estava tendo problemas, e eu disse que achava que talvez fosse por causa da minha gravidez. Mas elas falaram que a Tati estava indo mal na escola, as notas diminuíram junto com seu desempenho e que ela estava com muito sono e muito enjoada, saindo quase toda hora para regurgitar no banheiro. Eu disse à escola que levaria ela para fazer exames, tanto que me perguntaram se ela estava namorando. Claro que não estava. Eu nunca vi ela sequer sair de casa. Aquilo me acendeu um alerta, mas ainda não queria pensar o pior. Eu fui para casa e não disse nada ao Henrique. Não queria tirar conclusões precipitadas, acusando alguém em vão. Eu não disse antes, mas meu irmão frequentava a minha casa. E às vezes ele ficava sozinho com a Tati. Eu pensei que se isso não fosse alguma doença, já pensei que meu irmão poderia ter mexido com a menina. Mas eu precisava, antes de chegar nessa conclusão, levar ela ao médico. Sei que nesse momento meus pensamentos foram errados, mas mesmo não sendo mãe, eu me sentia mãe dela. E quando reparamos em algo estranho, a nossa cabeça sempre tende a ir para o pior. Sem contar nada a Henrique, marquei um pediatra. Eu contei o que a escola me disse e que ela estava muito acuada. Ele pediu alguns exames e fiquei de levar ela para fazer. Queria tirar as coisas ruins da minha cabeça e sempre ia conversando com a menina. Eu disse que ela poderia me contar qualquer coisa, que eu a ajudaria. Mas ela se mantinha calada. Ela não me dizia nada. E eu sempre conversava com o Henrique. Mas, quando eu disse que levei a menina no pediatra, ele ficou morrendo de raiva, que eu não deveria fazer isso, que eu não sou a mãe dela. Nesse dia, ele brigou feio comigo e nem quis dormir ao meu lado. E isso realmente me abalou. Eu queria entender o porquê ele estava tão grosseiro. Afinal, eu estava cuidando da filha dele. Eu estava preocupada e não era justo o que ele estava fazendo. No dia seguinte, levei a Tati para fazer os exames e não contei nada a ele. Afinal, eu precisava saber o que estava acontecendo com ela. Eu pedi dispensa do meu trabalho só para poder cuidar da menina. Gente, é sério, eu a via como minha filha, mesmo no começo não gostando, mas desde pequeno cuidava. Então, era minha filha e ponto. Passou-se 3 dias depois que ela fez os exames. Ela foi para a escola, mas não voltou para casa. Eu fiquei super preocupada. Mas Henrique disse que ela tinha ido morar com a mãe de novo. Disse que no dia anterior ela tinha pedido para voltar a morar com a mãe dela, e ele deixou. Eu estranhei, afinal, tínhamos brigado para ficarmos com ela, e agora ele simplesmente deixa a menina voltar assim, do nada, para a casa da mãe dela? Uma casa que era perigosa para a menina? Eu não engoli isso, e no dia seguinte, sem ele saber, eu fui até a casa da mãe dela. Mas quando cheguei lá, tive uma grande surpresa. Uma senhora veio falar comigo. Ela se chamava Maria, e ela era a mãe de Vilma. Vilma é a mãe da Tati. Maria disse que Vilma, assim que perdeu a guarda da filha, entrou em uma depressão profunda e se afundou nas drogas, mas que já tinha 6 meses que ela havia falecido. Eu fiquei em choque. Perguntei se ela tinha avisado isso a Henrique, e ela disse que sim, que queria que ele levasse a Tati para se despedir da mãe, mas ele simplesmente desligou o telefone na cara dela. Eu paralisei nessa hora. Fiquei me perguntando quem era o meu marido, que tipo de pessoa faz algo assim, e pior, por que ele mentiu para mim?
O que tinha acontecido com a Tati? Eu agradeci a informação e fui direto para a delegacia. Eu fui dar queixa do desaparecimento da Tati. Me fizeram muitas perguntas e eu respondi a todas, mas não contei que meu marido estava tranquilo e que me falou que ela foi morar com a mãe. Eu, naquele momento, ainda estava processando que tipo de homem era o meu Henrique. Sabe quando você ama demais e se nega a acreditar que a pessoa que você achava que conhecia, na verdade você não conhece? Pois bem, depois de dar meu depoimento, voltei para casa e contei para o Henrique que descobri que a Vilma, a mãe da Tati, já estava falecida há 6 meses. Que fui na polícia dar queixa do desaparecimento da Tati. E naquele momento, vi aquele homem se transformar. Eu estava com 5 semanas de gestação. Ele não quis saber. Ele me bateu tanto, me xingou, me humilhou, disse coisas horríveis, deu chutes fortes na minha barriga e eu desacordei. Não vi mais nada. Acordei no hospital e, para minha surpresa, a Tati estava lá, junto do Henrique e um policial. O Henrique inventou uma história, disse que eu sofria de transtorno. Ele estava com um laudo médico, que sinceramente não sei onde ele conseguiu aquilo. Eu estava sedada. Eu conseguia ouvir, mas não conseguia falar. Quando perceberam que eu abri os olhos, o Henrique fez o papel de marido solícito, carinhoso e todo preocupado. Eu não estava entendendo nada, mas estava aliviada por ver a Tati ali, bem e do meu lado. Mas eu ainda estava confusa. Eu não estava entendendo nada. Depois que a sedação passou, ainda assim eu me senti grogue, como se eu tivesse tomado calmante, e talvez era isso que tivesse me dado. O médico me disse que, infelizmente, por causa do surto que sofri, eu perdi meu bebê. Eu disse que não tive surto nenhum, que meu marido me bateu, me chutou, e eu perguntei se ele não estava vendo os hematomas, mas ele disse que pessoas com esquizofrenia eram assim mesmo, que acha que aconteceu algo que não aconteceu. Mas eu não tinha isso. Eu era lúcida, mas pelos laudos médicos, eu era esquizofrênica e totalmente desequilibrada. Henrique forjou tudo isso. Ele era uma pessoa influente. Afinal, ele era respeitado e muito influente. Ele era juiz e tinha muitos contatos. Quando cheguei em casa, eu vi quem realmente era o meu marido. Aquele príncipe se transformou em um ser repugnante, um espírito maldito. Ele me ameaçou e disse que se eu tentasse fugir de casa ou ir à polícia de novo, que ele forjaria a minha morte. E disse mais, que a Tati era a mulher dele agora e que eu seria apenas a babá que cuidaria do filho deles. Sim, a Tati, de 12 anos, estava grávida daquele monstro. Ele tinha colocado ela em outra casa, mas, como fui à polícia, ele a trouxe de volta para casa e agora éramos 2 reféns. Eu me comportei enquanto estava me recuperando e vendo a Tati sofrer na mão daquele crápula e eu pensando mal do meu irmão. Quando meu irmão ia nos visitar, ele ficava sempre em alerta para que eu não contasse nada ao meu irmão. Mas, um dia, em uma das visitas dele, eu coloquei na bolsa do meu irmão uma carta, sem meu irmão ou meu marido ver. E contei tudo, pedi ajuda, que eu e a Tati estávamos sofrendo. Pedi para que ele desse um jeito de tirar eu e a Tati dali. Nós não aguentávamos mais. A Tati estava ainda de 2 meses. Ela, quando o pai saía de casa, ficava abraçada comigo e chorava sem parar. E dizia que não contava nada para mim, porque ele a ameaçava. No dia seguinte, meu irmão veio nos ajudar. Mas meu marido não era alguém que se brincasse. Então meu irmão disse que seria apenas um passeio, que ele queria me levar em uma exposição que tinha na cidade de Flores. E ele sabia o quanto eu amava flores. Ele deixou que eu fosse,
mas a Tati ficaria em casa esperando por nós. E lógico que se eu não voltasse, a Tati pagaria o preço. Eu e meu irmão ficamos pensando em uma forma de nos livrarmos do Henrique, mas tudo sempre tinha consequências, até que a namorada do meu irmão nos perguntou por que não íamos atrás de magia negra para acabar com ele e assim ficarmos livres. Eu perguntei se ela conhecia algum e ela disse que sim, mas que ele era super careiro. Eu não me importei, disse que eu pagaria o preço que fosse para me livrar daquele crápula. Então, nesse mesmo dia, fomos atrás. Ele não queria nos receber, pois disse que era apenas com hora marcada, mas eu implorei e contei o que estava me levando até ali. Então, ele abriu uma exceção e me atendeu. Contei tudo a ele. Ele jogou os búzios para saber se eu estava mentindo, e quando ele viu, ele olhou para mim e disse que ele era bem pior do que eu imaginava, que ele me ajudaria, mas que precisaria de peças de roupa, alguma coisa do corpo dele, tipo cabelo, unha, o que fosse, e o preço seria bem alto. Eu não me importei. Perguntei se meu irmão poderia trazer essas coisas para ele, pois eu não teria outra chance de sair de casa tão cedo. Ele disse que não teria problema. Perguntei também se ele podia fazer a Tati perder a criança. Afinal, ela era apenas uma adolescente e não merecia ter a infância mais prejudicada do que já estava. Ele me mandou comprar uma erva e fazer um chá e dar a ela durante 3 dias, que isso faria ela perder o bebê. E para que não precisasse ir ao médico, me mandou comprar outra erva para ela tomar por 7 dias, para limpar o útero. Eu agradeci, combinamos tudo e antes de ir para casa, fui até a loja de produtos naturais e comprei as ervas. Chegando em casa, fingi que estava tudo bem para o meu marido e toda vez que ele saía para trabalhar, eu dava o chá para a Tati. Depois de 3 dias, ela realmente perdeu o bebê. Ela me chamou quando começou a sentir muita dor. Eu fiquei com ela o tempo todo e disse que ela precisava agora tomar o outro chá por 7 dias. Enquanto isso, eu também consegui o que o feiticeiro pediu e entreguei ao meu irmão. Confesso que demorou, mas depois de 3 meses, meu marido começou a sofrer. Sofrer muito. Teve câncer de próstata e foi um violento. Eu ficava ao lado dele cuidando. Eu e a Tati fomos muito solícitas, mas no fundo, eu ficava na torcida que ele se fosse logo. Ele teve as partes de baixo toda comida, se deteriorou e não aguentou, e deixou esse mundo. No enterro, as pessoas elogiavam demais ele, e eu e a Tati estávamos ali, geladas, frias, sem emoção nenhuma, apenas com um alívio imenso e uma paz que fazia há muito tempo que não tínhamos. Eu acabei ficando com a aposentadoria do meu marido e confesso que foi uma boa aposentadoria. Eu e a Tati poderíamos viver tranquilas. Quando pensamos que tínhamos nos livrado daquele encosto para o resto de nossas vidas, começamos a vê-lo em todos os cantos, quando íamos dormir, quando estávamos acordadas, as luzes da casa ficavam piscando, as coisas sumiam do lugar ou ficavam se mexendo sozinhas. Fomos mais uma vez procurar aquele feiticeiro e contar o que estava acontecendo. Então, ele fez outro ritual, mas disse que precisaríamos sair daquela casa e, se fosse possível do estado, ficar bem longe, onde ninguém nos conhecesse e nem conhecesse o Henrique. E foi o que fizemos. Eu saí do emprego, peguei a transferência da escola da Tati, vendi aquela casa e fomos para bem longe dali. Recomeçamos em outro lugar. Eu coloquei a Tati para fazer terapia e cuidei dela como se fosse a minha filha. Eu não quis saber de homem nenhum, e nem a Tati. Até os dias de hoje, vivemos juntas, uma apoiando a outra. Tem horas que me arrependo demais do que fiz,
Eu não queria ter tirado uma vida inocente, mas não podia permitir que a Tati perdesse a infância dela. Mais ainda, ela depois me contou que desde que foi morar com a gente, o pai dela a pegava à força. A menina só tinha 8 anos quando foi morar conosco. O cara se achava o poderoso. Conseguiu me fazer passar por louca, porque ele comprou o médico e o laudo, me dopou com remédios fortes e fez a minha vida e a da Tati um verdadeiro inferno. E eu me arrependo de ter, no primeiro momento, pensado mal do meu irmão. Os exames que a Tati fez, eu nunca consegui buscar. Mas hoje, graças a Deus e ao feiticeiro, estamos bem. Estamos em paz e espero que ele passe a eternidade pagando por todas as maldades que ele nos fez. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.